Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu a graça de estarmos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso propósito de leitura de toda a Bíblia nesse ano de 2025, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura hoje de 4 capítulos e estamos aqui no livro dos profetas maiores, que é o primeiro livro, que é o de Isaías, Isaías que profetizou num ano difícil, de crise do povo de Judá e de também declínio espiritual, muita idolatria, muita coisa que Deus não se agradou, dos sacerdotes, profetas, e que como consequência levou ao exílio babilônico, amém? E foi escrito aí por volta de 700 a 680 antes de Cristo, Isaías, filho aí do homem de Deus, recebeu o seu chamado, como diz a palavra do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve um encontro com o Senhor, Então Isaías, que era filho de Amós, profetizou aí no período do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Então Uzias, filho de Amós, foi aí chamado para esse ministério. E a partir do momento que ele teve encontro com o Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, amém? Nós vamos fazer então a nossa leitura do 23, 24, 25 e 26, amém? A ruína e a restauração de Tiro. Peso de Tiro, oivai navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de que ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente do canal, que vinha com as muitas águas, e a ceifa do Nilo. E ela era a feira das nações. Envergonhate, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e ouvai, moradores da ilha. E é esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-la-ão aos seus próprios pés para longe, andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento, envilecer os mais nobres da terra. Para como uni-lo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom, levanta-te, passa Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo, a Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas, edificaram seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta.
Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, a sua ganância de prostituta, não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Capítulo 24, predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos, cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Planteia o mosto, enfraquece a vide, a suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o foguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade, vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho, toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio desses povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Esses alcançarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor clamarão desde o mar. Por isso glorificar o Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, mas eu digo, emagreço, ai de mim, ó pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremeram. De todos será quebrantada a terra, de todos se romperá e de todos se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade, firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e as cidades das nações
formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar cego, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá na sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las e derribá-las por terra até o pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até o pó, o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos teus juízos. Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, até na terra da retidão ele pratica iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançastes para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem conhecemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento não trouxemos, a terra nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti,
Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Glória a Deus, né, amados? Fizemos então a nossa leitura de hoje, do 23, 24, 25 e 26, amém? Eu gosto muito desse texto do capítulo 26, versículo 3, né? É um texto que eu tenho muito em mente, né? Que é: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa paz está na nossa confiança no Senhor, né? Então, que a nossa mente esteja firmada, né, nele, para que nós tenhamos paz, amém? Firme no sentido de crer, de acreditar, de confiar no seu livramento, na sua providência, no seu escape, na sua soberania sobre as nossas vidas, né? Que Deus está no controle sempre de tudo em nossas vidas, né? De tudo que acontece de bom e também de ruim, nos momentos bons, nos momentos ruins, nós temos que crer, que confiar que Ele está no controle de tudo. E tudo tem um motivo, o para quê, o porquê, pertence a Ele, amém? Então tenha esse texto em mente, né? Quando você passar por momentos incertos, né? Momentos difíceis, momentos que você não entende, não compreende, lembre desse texto, né? Que a sua mente, né, vai ficar em paz, né? Quando você confiar no Senhor, né? O Senhor vai te conservar em paz, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus querido, Pai eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez por esta bênção e vitória de estarmos aqui diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que jamais retorna vazia, mas realiza aquilo para a qual ela é enviada, Pai. Nós tomamos posse desta palavra, que é vida e espírito, Senhor, e cremos na manifestação dela sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, casa, família, ministério, sobre tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós declaramos o manifestado poder de Deus para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Continua operando a Tua obra salvífica, de cura, de libertação, a Sua obra, né, que jamais há de passar até que Cristo Jesus volte, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Amém.